Eu preciso falar de um tema hoje com vocês, que eu já falei antes, na verdade, né? Eu tenho um vídeo, acho que de uns 2 anos atrás, ou até mais, talvez, sobre isso, porque é o tipo de projeto que sempre retorna por diferentes figuras políticas e dessa vez vem pela caneta do Eduardo Bolsonaro, o filhotinho do presidente. Que vamos começar já logo de cara, porque isso é importante mencionar, né? Que é um discípulo do Olavo de Carvalho e que esse projeto de lei que ele propõe agora é basicamente um projeto olavista também, como a gente vai ver aqui com mais detalhes. Então ele propôs agora esse projeto, né, que é o projeto 4.425 de 2020 e que visa criminalizar apologia ao comunismo, somando a uma lei que já existe que criminaliza a apologia ao nazismo. Então, nesse projeto de lei, o que o Eduardo Bolsonaro tenta fazer, como já fizeram anteriormente, e é importante mencionar isso, é equiparar as duas ideologias, as duas propostas políticas, as duas propostas de sociedade. É como se fossem semelhantes. E essa é uma teoria que o Olavo propaga, como eu disse, não é o único, obviamente, tem outros pensadores, entre aspas, aqui da extrema-direita que utilizam a noção de que o nazismo e o comunismo são irmanados, né, que são manifestações que partem dos mesmos princípios coletivistas e que levam fatalmente a genocídios, a massacres e a mortes. Então eu quero ler um trechinho aqui, a última página dessa PL, que diz o seguinte: ambas as ideologias, ou seja, o nazismo e o comunismo, se explicam em uma palavra: genocídio. Massacrando qualquer tipo de direito individual, as duas correntes serviram como instrumento para o domínio de genocidas, em diferentes níveis, ao redor de todo o mundo, tendo como principais exemplos o nazista Adolf Hitler e os comunistas Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Fidel Castro e mais recentemente Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Daí prossegue a PL. Há aqueles que acreditam que criminalizar o comunismo é uma atitude autoritária ou que deveríamos vencê-los através de debates expondo suas inconsistências. Estes mesmos deveriam então, por coerência, defender a descriminalização do nazismo, como eu disse, equiparando os dois movimentos. O intuito do presente projeto é criminalizar dois regimes que se perfazem através do assassinato em massa de opositores, tal qual o Código Penal faz de maneira individual ao criminalizar o homicídio. Por mais que esquerdistas defendam que o comunismo é uma matriz com diversas vertentes, como por exemplo o bolivarianismo ou o socialismo do século XXI, por buscarem uma suposta sociedade igualitária, sempre desaguam no mesmo resultado por onde passa: fome, miséria, mortes e uma opressão muito maior do que a capitalista da classe burguesa que dizem combater. Sabemos que as terminologias e simbologias aqui criminalizadas não irão impedir que as ideias sigam, ainda que na clandestinidade. Isso é extremamente perigoso, gente. Sinceramente, isso aqui, clandestinidade, nos remete, obviamente, ao regime militar e a movimentos que eram de esquerda, movimentos comunistas que tiveram que se refugiar na clandestinidade de fato. E daí prossegue: ou que reapareçam com outras roupagens, pois tal característica é inerente principalmente do comunismo. E aqui é o olavismo puro, isso aqui é o Olavo de Carvalho, eu posso ouvir a voz do Olavo falando isso. Não se trata de uma ideologia, mas sim de um movimento, uma metamorfose ambulante que já passou pelas vestes de marxista, revolucionário, socialista, bolivariano e progressista. E esse é outro ponto crucial, porque na cabeça dessas pessoas, todo mundo da esquerda é comunista. Então esse projeto de criminalização do comunismo é basicamente um projeto de criminalização de toda a esquerda como tal, porque progressistas não são necessariamente marxistas, muito menos comunistas no sentido mais estrito da palavra. Daí prossegue: mas todos guardam certas semelhanças entre si e o objeto de suposta igualdade, conforme dito aqui anteriormente. Certo é que por onde passou, o comunismo trouxe igualdade, pois retirou a riqueza dos ricos, tornando a sociedade toda pobre, se não fosse por uma exceção: a classe partidária comunista. Assim foi na União Soviética, Coreia do Norte e Cuba, dentre tantos outros exemplos fáticos. Assim, ambas tendências, comunismo e nacionalsocialismo, nazismo, e aqui eles botarem nacionalsocialismo, mais um recurso retórico que eles utilizam, né, que dizer que o nazismo era socialista, devem ser banidas da sociedade, a fim de garantir que a menor minoria da Terra siga protegida, o indivíduo. Deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, assina esse projeto de lei. No primeiro vídeo que eu fiz anos atrás, eu mencionei a diferença conceitual que havia entre o socialismo ou comunismo, as vertentes socialistas, e o nazismo, né? O nazismo é uma ideologia que se fundamenta essencialmente, principalmente, numa distinção hierárquica étnica, no caso do nazismo, ou seja, você tem uma raça superior
e essa raça superior tem o direito de eliminar as raças inferiores ou escravizá-las. Então é um regime que se fundamenta basicamente nessa estrutura hierárquica, nessa distinção, nessa discriminação, além de ser, obviamente, nacionalista. O fascismo ele tem essa natureza, são movimentos nacionalistas, de fortificação do Estado Nacional. O comunismo, como a gente entende, né, que tem várias vertentes, na verdade, você tem o comunismo marxista, mas tem comunismo anarquista, né, com o Kropotkin, com o Bakunin, com outros grupos anarquistas, tem diferentes vertentes que divergem entre si no modo como proceder também. Eles não pregam isso. Nenhuma vertente comunista vai pregar uma estrutura hierárquica nesse sentido proposto pelo nazismo. Pelo contrário, diz uma ruptura dessa estrutura hierárquica e uma sociedade mais equitativa, ou seja, mais igualitária, na qual as pessoas não morram de fome, por exemplo, porque alguém tem muito dinheiro e outro não tem nada. Basicamente é isso. A distinção é essencial, na verdade. A distinção ela é crucial para poder saber se uma ideologia é perigosa ou não. Algumas práticas daquilo que se chama de socialismo real, né, que se tem, por exemplo, Stalin, ou a Coreia do Norte, ou mesmo Cuba, ou alguns outros regimes, eles não se assemelham ao nazismo por causa da ideologia. Eles não se assemelham ao nazismo por causa daquilo que os seus comandantes pensavam, os seus líderes pensavam, os seus ideólogos pensavam. Tais regimes, aqui a gente pode incluir vários outros, na verdade, inclusive regimes que o Bolsonaro elogia, por exemplo, Pinochet, né? Você tem falas do Bolsonaro elogiando o Pinochet, dizendo que ele fez o que tinha que fazer. Você tem falas do Bolsonaro elogiando o regime militar no Brasil, a ditadura no Brasil. Tem o Bolsonaro elogiando o Stroessner no Paraguai, ditador sanguinário do país. Ou seja, o que assemelha esses regimes não é a ideologia deles, mas é a prática autoritária desses países. O que une Stalin e Hitler não é o que eles pensavam, mas é como eles praticavam, como eles agiam, como forma de coerção dos cidadãos, como forma de controle dos cidadãos. O que é o problema, acima de tudo, tirando a ideologia nazista, que de fato é problemática, porque você tem uma ideologia que é excludente e que leva à violência, né? Eu estou lendo agora um livro muito interessante, mas muito interessante mesmo, chamado From Fascism to Populism, do historiador argentino Federico Finkelstein, que ele diz o seguinte: a ideologia nazista, a proposta política nazista, ela via a violência como um fim. É uma ideologia que ela caminha em direção à violência. A proposta dela é a brutalidade. É através da guerra, através da violência, através do extermínio que o fascista se realiza enquanto missão histórica. A violência é um fim em si mesmo. Outros regimes autoritários, outros regimes repressivos, a violência é um meio de controle. Então, por exemplo, regimes como o cubano, que tem sua histórico de violência, a violência foi vista como um meio para controle e para eliminação de dissidentes, mas não era um fim em si próprio. A intenção não era exterminar um grupo, a intenção não era a eliminação de uma raça, mas sim o controle. Então, o que unifica Pinochet, o que unifica Salazar, o que unifica a junta militar na Argentina, o que unifica o regime militar brasileiro com outros regimes de esquerda é justamente o autoritarismo. Você tem regimes autoritários que nem são fascistas e que nem são comunistas também. Tem ditadores, por exemplo, que querem poder. Você tem ditadores que são fundamentalistas religiosos islâmicos. Então, assim, uma coisa não tem relação com a outra, na verdade. O problema, em essência, é o uso da violência como meio político. Além, obviamente, como eu disse, do nazismo enquanto proposta de perseguição de etnias. Só que, para essas pessoas, eu já mencionei isso aqui, para o Eduardo Bolsonaro, para o Olavo de Carvalho, para o próprio Bolsonaro, eles não estão pensando em ideologia por si própria. Eles não estão nem aí para a ideologia comunista ou para os marxistas. O que eles querem, de fato, é uma criminalização de toda a esquerda, porque essa é a visão olavista, de que toda a esquerda é de um modo ou de outro comunista, de que toda a esquerda é de um modo ou de outro revolucionária, de que toda a esquerda de um modo ou de outro quer a destruição da estrutura hierárquica, esse nivelamento social, essa proposta igualitária, quando isso nem sequer é verdade. Você tem os mais distintos grupos de esquerda que têm diferentes propostas de sociedade, grupos que querem manobrar o capitalismo no sentido mais igualitário, para torná-lo menos injusto. Você tem de fato os grupos revolucionários, ou seja, tem de tudo, na verdade. É um grupo totalmente diversificado, plural, e que não compartilham dos mesmos ideais. Inclusive brigam entre si. Inclusive você tem comunistas que acusam outros grupos de esquerda de serem anticomunistas. Quando no fundo aqui o que você tem de anticomunismo é isso. Pessoas que querem criminalizar o comunismo e perseguir essas pessoas e jogá-los na clandestinidade, como fala ali o Eduardo Bolsonaro. Tem algum risco, de fato, ao comunismo? É quem, de fato, quer criminalizar esses grupos. E uma dúvida que eu fico também aqui é se nessa lei
o Eduardo Bolsonaro pretende criminalizar também o cristianismo, criminalizar as religiões cristãs, criminalizar os seguidores de Jesus. Porque eu quero ler para vocês aqui dois trechos da Bíblia, dois trechos do Atos dos Apóstolos. Um deles é o capítulo 2, versículo 44, 45, que diz o seguinte: todos os fiéis cristãos aqui viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Inclusive essa frase aqui, segundo a necessidade de cada um, é uma frase basicamente comunista, que se encontra tanto no Bakunin, quanto em anarquistas, quanto nos marxistas. Então aqui você tem, na origem do cristianismo, na mensagem mais básica do cristianismo, isso aqui não está presente apenas no Atos dos Apóstolos, como também em outros historiadores do cristianismo primitivo, que os grupos cristãos da época, do século I, II, eram grupos comunistas, eram sociedades igualitárias nas quais os fiéis dividiam tudo com todos. Tem mais um trecho também aqui do capítulo 4 do livro dos Atos, versículos 32 a 35, diz o seguinte: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Comunismo básico e puro aqui. Prosseguindo, com grande coragem os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras e casas vendiam-nas, e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Isso aqui é comunismo, gente. É comunismo cristão. Nessa proposta do Eduardo Bolsonaro, o que ele está querendo criminalizar, em essência aqui, além da esquerda como tal, é criminalizar o cristianismo. Você tem aqui uma família que é anticristã em essência. Eles estão querendo criminalizar Jesus aqui, a Bíblia, Atos dos Apóstolos. Eles querem criminalizar a proposta mais básica do cristianismo, que é o amor ao próximo, que é a divisão, a partilha dos bens, que é que ninguém passe necessidade. O projeto de lei do Eduardo Bolsonaro é um projeto anticristão. Não é apenas anticomunista, não é apenas perseguição de marxistas, progressistas ou todo mundo que eles entendem como de esquerda. É uma perseguição a cristãos verdadeiros, não a falsos cristãos, não a cristãos da boca para fora. É uma perseguição a figuras como São Francisco, por exemplo. É uma perseguição a outros religiosos que abdicaram de tudo e foram viver junto com o povo e ajudar as pessoas e dividir as coisas com as pessoas. É uma proposta anticristã. Mas que fique claro, é óbvio que na prática eles não vão perseguir evangélicos, eles não vão perseguir, sabe, integrantes de vertentes neopentecostais, teologia da prosperidade, não vão perseguir essas pessoas porque elas não são cristãs no sentido mais próprio da palavra. Eles de fato não seguem nada do que Jesus pregava. E até tem uma reportagem muito boa aqui, publicada pelo UOL, a manchete é: projeto de Eduardo Bolsonaro quer criminalizar a apologia ao comunismo. E daí fala nessa reportagem aqui em várias circunstâncias nas quais a família dele, né, tanto o Eduardo Bolsonaro, quanto o governo Bolsonaro, fizeram recorrentes apologias ao nazismo, de maneira velada, de maneira indireta. Por exemplo, uma frase da SECOM, né, quando instiga as pessoas a voltarem ao trabalho, que diz que o trabalho liberta, que era uma frase que tinha na entrada dos campos de concentração nazistas, na porta de entrada de Auschwitz, Arbeit macht frei, trabalho liberta. Então ele vai lá e repete uma frase nazista, um slogan nazista. Ou, por exemplo, quando o Roberto Alvim, secretário da Cultura, vai lá e faz um vídeo com uma estética nazista e com um discurso inspirado no discurso do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. É uma família, como eu disse, que recorrentemente elogia ditadores de direita, como fez o Bolsonaro com o Pinochet ou com o Stroessner. Então, assim, eles não são contra autoritarismo, eles não são contra repressão, eles não são contra tortura, eles não são contra genocídio, eles são contra uma vertente ideológica que eles atribuem todos os males do mundo a esse grupo. Isso, repito, é olavismo puro. Isso aqui é a voz do Olavo de Carvalho sussurrando nos bastidores do poder, sussurrando no ouvido do Eduardo Bolsonaro para que faça um projeto estúpido desse. E o receio não é que passe agora, porque certamente não vai passar esse projeto. O tipo de projeto que vai para lá e depois cai. Mas o receio é que em algum momento você tenha uma composição do Congresso brasileiro que tipos de ideias de jirico dessa, tipos de ideias ridículas dessa, de fato sejam aprovadas e que criminalizem, como eu disse, não apenas certos grupos, que já seria um absurdo, já seria um risco enorme, mas criminalizem toda a esquerda brasileira, como se fossem grupos querendo destruir as instituições, destruir o sistema político, destruir o governo. O que não é verdade. Se tem algum grupo que é de fato anticomunista, que deveria ser enfrentado, são essas pessoas que estão no poder agora, que estão se esforçando diariamente para criminalizar toda a esquerda. E mais do que isso,
O próprio Eduardo Bolsonaro já disse em TV americana que o Brasil era socialista e que eles estão mudando isso. Para você ver como é uma negação da realidade, dos conceitos, é um total desconhecimento das práticas políticas e da ideologia que norteia muitas práticas. O problema, que repito, não é a ideologia necessariamente, mas é a prática autoritária. É o modo como certos governantes, através da repressão, através da violência, suprimem dissidentes, suprimem liberdades, e aí sim deve ser denunciado. Mas não ideias que promovam a igualdade. Porque senão você vai ter que criminalizar, como eu disse aqui, a Bíblia. Vai ter que retirar da Bíblia aqui o livro dos Atos dos Apóstolos. Porque um cristão não pode ler isso aqui, porque isso aqui é uma apologia ao comunismo. Basicamente é uma apologia ao comunismo. Vou reler aqui um trecho. Vendiam suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Vão ter que proibir no Brasil agora o livro Atos dos Apóstolos. Escrevam aí. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês viram essa polêmica envolvendo o Eduardo Bolsonaro aqui e a criminalização do comunismo, que na verdade é a proposta de criminalizar toda a esquerda brasileira, perseguir os opositores, e toda pessoa que é oposição ao Bolsonaro é esquerda hoje em dia, incluindo dissidentes, né? Eles chamam, por exemplo, Nando Moura, Danilo Gentili, André Guedes como nova esquerda, né? New Left, ou seja, eles querem criminalizar todo mundo que se opõe a eles. Diga o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se tornem membro do canal aqui para dar um apoio também. Confira meu livro sobre o Bolsonaro, no qual eu insisto nesse tema aqui, eu falo várias vezes sobre isso, né, sobre como eles se opõem a essa esquerda, que para eles todo mundo é comunista. Confira meu livro sobre Jesus, que também fala sobre isso, na verdade, né? O meu livro sobre Jesus é basicamente essa proposta de Jesus aqui, uma proposta de abnegação e de ajuda ao próximo e de doação em relação ao outro. É um livro que mostra isso aqui, né? Esse comunismo primitivo. Então a gente se vê por aí e até mais. Tchau.